Eu me lembro de como tudo começou. Era uma noite como qualquer outra, ou pelo menos era o que eu pensava. Aquele homem, cujo nome poucos agora ousam mencionar, tinha um desejo insaciável. Seu nome era Victor. Victor Neves. Um aspirante à estrela que nunca alcançava o sucesso que tanto almejava. Durante anos ele perseguiu a fama. Cantou em bares vazios, participou de peças que ninguém assistia, gravou músicas que jamais tocaram em rádios. Seu talento era inegável, mas o mundo parecia cego para isso. E quanto mais ele tentava, mais cruel o fracasso se tornava. O tempo passava e a sombra da obscuridade o devorava, lentamente, como um veneno que corrói a alma. Mas a sede de fama, essa nunca desaparecia. Foi numa noite sombria, entre as cortinas de um palco vazio, que tudo mudou. Victor estava de pé, encarando o palco onde mais uma vez se apresentara para um punhado de pessoas, sem aplausos, sem elogios, apenas o som do silêncio cortando o ar. Ele caiu de joelhos, com o rosto entre as mãos, e murmurou em um desespero que eu jamais vou esquecer. Eu faria qualquer coisa para ser grande, para ser lembrado. Eu daria a minha alma. A sala parecia mais fria de repente, como se uma sombra invisível tivesse descido sobre o lugar. De repente ouviu-se um riso baixo, gutural, que ecoava pelas paredes vazias. Era como se o próprio ar estivesse zombando dele. Victor levantou a cabeça lentamente, e lá, na escuridão dos bastidores, uma figura surgiu. Ela era alta, vestida num terno negro impecável, com um sorriso perturbador estampado no rosto pálido. Seus olhos eram de um vermelho profundo, como brasas de um fogo eterno. Você realmente faria qualquer coisa? A voz da figura era sedutora, mas havia algo de horripilante nela. Victor hesitou, mas o desespero já dominava cada parte de sua alma. Quem é você? Ele gaguejou, o medo começando a tomar conta. Digamos que sou alguém que pode conceder o que você deseja. Fama, glória, aplausos intermináveis. Você será conhecido em todos os cantos do mundo. Mas claro, há um preço. Sempre há um preço. O sorriso da figura se alargou, expondo dentes afiados. Victor sabia, no fundo, o que estava acontecendo. Ele sabia com quem estava falando. Ele leu sobre isso, ouviu histórias em sussurros sômbrios, mas nunca acreditou de verdade. O diabo. Ele estava de pé, bem ali diante dele, oferecendo-lhe tudo o que sempre quis. O silêncio no teatro era sufocante. E o que você quer em troca? Victor finalmente perguntou, sua voz trêmula, mas cheia de desejo. A figura deu um passo à frente, e Victor sentiu o ar ao seu redor ficar pesado, como se uma presença maligna o envolvesse. Tudo o que quero é a sua alma, respondeu o diabo quase rindo. Pense nisso como um investimento. Eu te dou a fama, e quando seu tempo neste mundo acabar, você vem comigo. Simples, não é? Victor hesitou por um momento, mas apenas por um momento. Ele estava tão cansado de ser ignorado, de ser um fracasso, de ser um ninguém. Ele olhou para o diabo e, sem pensar duas vezes, respondeu, eu aceito. Com um gesto rápido, a figura estendeu a mão e um contrato, feito de uma pele antiga e sinistra, apareceu entre eles. Victor assinou, sem ler, sem hesitar. E então o mundo ao seu redor mudou. Os dias seguintes foram um borrão de sucesso. De repente sua voz estava em todas as rádios, sua imagem em todos os programas de TV. O mundo inteiro sabia quem era Victor Neves. Ele alcançou o estrelato de uma forma que jamais poderia ter imaginado. A fama que tanto ansiava finalmente o encontrou. Mas, com o sucesso, vieram as sombras. Ele começou a perceber que, não importa onde fosse, algo sempre o observava.
Um vulto nas esquinas de sua visão periférica, um suspiro gelado no vento. Ele tentava ignorar, mas a sensação de que algo estava sempre com ele, algo que o vigiava de perto, era impossível de afastar. Os pesadelos começaram logo depois. Toda noite, Victor sonhava com corredores escuros, com portas que nunca se abriam e, ao fundo, o som de passos, sempre se aproximando. Ele acordava coberto de suor, com a sensação de que algo estava esperando. O sucesso continuou, mas a alegria que ele achava que sentiria nunca veio. Ele era famoso, sim, mas a cada aplauso, a cada multidão que o adorava, ele sentia um vazio crescendo em seu peito. E então, uma noite, ele ouviu a voz novamente. A mesma voz que ouvira no teatro. Está quase na hora, Victor. O sussurro frio cortou o silêncio de seu quarto. Ele olhou ao redor desesperado, mas não havia ninguém, apenas a escuridão. Ele sabia que o tempo estava acabando. Nos dias que se seguiram, Victor tentou de tudo para escapar do acordo. Consultou médiums, procurou padres, até tentou fugir para lugares distantes. Mas não importava onde ia, a sombra sempre o encontrava, o riso sempre o perseguia. E então, na noite do 5º aniversário de seu pacto, a figura reapareceu. Victor estava em seu camarim, olhando para o espelho, quando a imagem do diabo surgiu atrás dele. Aquele sorriso sinistro no rosto. Está na hora. A figura disse, enquanto estendia a mão. Victor tentou lutar, tentou fugir, mas não havia para onde ir. E com um grito sufocado, ele foi arrastado para as sombras, desaparecendo para sempre. Hoje, se você ouvir atentamente, pode escutar os sussurros nas noites mais escuras. Os sussurros de uma alma perdida, vagando eternamente em busca de redenção, mas condenada ao esquecimento. E então te pergunto, até onde você iria pela fama? Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. A cidade dormia, mergulhada na escuridão e no silêncio, exceto por um homem. Um homem chamado Arthur Santiago. Arthur era como muitos outros. Ele queria mais da vida, mais poder, mais dinheiro, mais respeito. Ele via o mundo através das lentes do sucesso e da riqueza, mas nada disso parecia ao seu alcance. Ele trabalhava incansavelmente, mas não importava o quanto se esforçasse, o dinheiro nunca era suficiente. As contas se acumulavam. Seu apartamento decadente em uma parte esquecida da cidade parecia apertá-lo cada vez mais, como uma prisão invisível. O que mais poderia fazer? O que mais poderia dar? Nada parecia suficiente, mas o desejo de ser rico crescia dentro dele como uma doença. Ele sonhava acordado com mansões, carros de luxo, festas extravagantes. Ele via aqueles que tinham tudo e sentia um ódio amargo corroer seu peito. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para mudar sua vida. E foi então que, numa noite chuvosa e silenciosa, enquanto andava pelas ruas vazias, ele encontrou algo que não deveria existir. Uma figura solitária estava parada sob um poste de luz enferrujado, como se esperasse por alguém. Vestida de preto, com um chapéu que escondia parcialmente o rosto, essa figura emanava uma aura sombria, impossível de ignorar. Arthur, no entanto, estava tão perdido em sua frustração que não hesitou em se aproximar. Você parece perturbado, amigo, disse a figura, sua voz grave cortando o som da chuva que caía pesadamente. Arthur parou, surpreso. Quem era aquele homem? Como ele sabia o que se passava em sua mente? Eu só quero uma chance de mudar minha vida, de ser rico. Arthur falou, quase como um desabafo. Ele nem sabia por que estava falando com aquele estranho, mas havia algo naquela presença que o fazia continuar. A figura sorriu,
um sorriso perturbador, quase predatório. Riqueza. Sim, muitos querem isso, mas poucos sabem o verdadeiro custo. Você está preparado para pagar o preço, Arthur? Arthur hesitou por um momento. Como aquele homem sabia seu nome, ele deveria ter sentido medo, mas em vez disso sentiu uma estranha excitação, uma sensação de que aquilo era o início de algo grande. Eu faço qualquer coisa, respondeu ele, sem pensar duas vezes. Eu quero ser rico, quero poder, não me importo com o preço. Vamos nessa. A figura inclinou a cabeça e por um breve momento, Arthur viu seus olhos brilharem num vermelho sinistro. Era o diabo, não havia dúvida. Aquele não era um homem comum e o pacto que ele oferecia não era qualquer acordo. Qualquer coisa, você diz? O diabo sussurrou. Sua voz agora carregada de um tom malicioso. Com um movimento suave, o estranho tirou de seu casaco um contrato. Parecia antigo, escrito em uma língua que Arthur não compreendia, mas ele não precisava ler. Sabia do que se tratava. A figura estendeu uma caneta e com um sorriso frio disse: assine aqui, e tudo que você deseja será seu. Mas lembre-se, quando o tempo acabar, sua alma será minha. Arthur, movido pelo desespero e pelo desejo de riqueza, assinou o contrato sem hesitar. Ele sentiu o papel se aquecer sob sua mão, como se estivesse vivo, pulsando com energia maligna. E então, num piscar de olhos, o diabo desapareceu. A chuva parou. A cidade silenciosa novamente parecia indiferente ao pacto que havia sido selado. Nos dias que se seguiram, a vida de Arthur mudou radicalmente. De repente, oportunidades de negócios surgiram do nada. Ele investiu em ações que explodiram de valor, comprou imóveis que se valorizaram da noite para o dia. Em poucos meses, Arthur havia acumulado uma fortuna inimaginável. Ele se mudou para uma mansão luxuosa, comprou carros esportivos, viajando para lugares que jamais imaginara pisar. Ele tinha tudo o que sempre quis. As festas em sua mansão eram lendárias. Todos queriam estar ao lado do novo milionário da cidade. Pessoas que antes o ignoravam, agora rastejavam para ter sua atenção. Mulheres, empresários, políticos, todos queriam uma parte do sucesso de Arthur. Ele se sentia invencível, mas como dizem, tudo tem um preço. O que começou como uma sensação de euforia logo se transformou em algo diferente, algo sombrio. Arthur começou a perceber que não importa o quanto ele conquistasse, não conseguia se sentir satisfeito. Cada novo carro, cada nova propriedade, cada milhão em sua conta, era como se sua alma estivesse vazia, incapaz de sentir qualquer prazer genuíno. E então, os pesadelos começaram. Arthur sonhava com corredores escuros, cheios de portas que se abriam lentamente, revelando sombras grotescas que o chamavam pelo nome. Em seus sonhos, ele via a figura de preto que conhecera naquela noite. O diabo estava sempre lá, à espreita, rindo baixinho. E a cada noite, os pesadelos se tornavam mais intensos, mais reais. Ele tentou ignorar. Tentou se afundar mais no luxo, nas festas, nos prazeres superficiais que o dinheiro trazia, mas nada conseguia afastar a sensação crescente de que algo terrível estava para acontecer. Até que uma noite, o relógio finalmente chegou à meia-noite. Arthur estava sozinho em sua mansão gigantesca. Ele olhou ao redor, sentindo uma presença sinistra no ar, como se as próprias paredes estivessem fechando-se sobre ele. E então ele ouviu o som de passos pesados ecoando pelos corredores. Seu coração disparou. Ele sabia quem era. O diabo estava lá para cobrar o que era dele. A figura surgiu na porta, o mesmo terno preto, o mesmo chapéu, o mesmo sorriso cruel. Arthur.
Sua voz era um sussurro gélido. Você se divertiu, não foi? Mas agora é hora de pagar o preço. Arthur tentou fugir, tentou negociar, tentou implorar, mas não havia mais como escapar. A riqueza que tanto desejara agora não significava nada. O diabo riu, e com o movimento da mão, as sombras engoliram Arthur. Tudo o que ele conhecera desapareceu em um piscar de olhos, e ele foi levado para um lugar onde nenhuma riqueza, nenhum poder poderia alcançá-lo. Hoje dizem que se você passar pelas mansões vazias no alto das colinas, pode ouvir os gritos de Arthur Santiago, um homem que tinha tudo e perdeu o mais importante. E você? Até onde iria por dinheiro?